Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para este estudo de obras póstumas. O livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que foi escrito por Kardec em vários momentos da vida de Kardec, e ele guardava esses documentos. E logo após o desencarne de Kardec, a sua esposa e no momento viúva, Amélie Gabrielle Boudet, encontra então esses documentos e junto com Lemarie publicam o livro Obras Póstumas. Este livro que nós estudamos todas as quartas-feiras às 21 horas, com reprises às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã de quinta-feira. Sempre aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site radioriodejaneiro.digital. E nós estamos estudando o capítulo de Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo. Então estamos no parágrafo 2º dos cismas. Eu vou ler desde o início e vamos parar aqui nos parágrafos que forem novos para hoje, no caso. Então vamos dar continuidade à leitura, aliás, iniciando novamente esse parágrafo dos cismas, diz o seguinte: uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservado deles o espiritismo? Apenas como comentário, como fizemos o comentário na semana passada, quando ele fala assim, que os cismas que poderão nascer no seio da doutrina é no seio do movimento espírita e não da doutrina, correto? Resposta de Kardec: não, certamente porque terá, sobretudo no começo, de lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias, a se amalgamarem com as ideias dos demais e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Se, porém, o espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas com as quais se tem de contar sempre, pode, todavia, neutralizar-lhes as consequências, e isto é o essencial. É de notar-se que os vários sistemas divergentes surgidos na origem do espiritismo sobre a maneira de explicarem-se os fatos foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação e de uma teoria racional. Hoje, raros partidários ainda contam esses primitivos sistemas. É este um fato notório do qual se pode concluir que as últimas divergências se apagarão com a elucidação integral de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes, de ânimo prevenido e interessados por um motivo ou outro a constituir bando à parte. Contra a pretensão desses é que cumpre se premunam os demais. E agora vamos entrar no texto que nós ainda não analisamos. Até aqui nós lemos e estudamos mais profundamente na semana passada. Vamos então dar continuidade à leitura do texto. Conseguintemente, seitas poderão formar-se ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotem os princípios ou todos os princípios, porém não dentro da doutrina, por efeito de interpretação dos textos
como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho, é este um primeiro ponto de capital importância. É bom nós verificarmos por que Kardec utilizou a palavra seita. Então vamos ao dicionário, vamos buscar no Aurélio que, segundo este, a palavra seita deriva do latim secta, que significa seguidor. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. Então nós temos aí essa questão da seita, que são os divergentes que se unem em torno dessa divergência. Como Kardec coloca aqui, eles podem sim adotar alguns princípios, porém não todos e não dentro da doutrina. Então, se nós vemos essa divergência, é exatamente a seita sendo criada. Nós temos aí, então, inúmeras seitas que divergem, de alguma forma, do espiritismo, do verdadeiro espiritismo. É bom lembrar que, quando nós falamos em espiritismo, nós temos que nos referir, em primeiro lugar, à codificação kardeciana. E nós, então, vamos ter outros livros que podem ou não fazer coro com a doutrina espírita, com a codificação kardeciana. Podem estar de acordo ou não. Então, por isso que nós sempre frisamos a importância do estudo da codificação kardeciana. Não há como nós nos dizermos espíritas e não termos essa base da codificação em nossas mentes, em nossos pensamentos, em nossas vidas. Nós, quando nos dizemos espíritas, é porque nós estudamos a codificação, estudamos o espiritismo e buscamos praticar essa doutrina em nossas vidas. É claro que aqui nós não estamos dizendo que todos nós temos que pensar igualzinho, como robôs. Não, não é isso. É como Kardec coloca ali no parágrafo anterior, tem que ser a teoria racional. Não podemos utilizar de coisas que não fazem parte realmente da razão, não atendem à razão, não podem ser explicadas. É como aquela pessoa que diz, olha, acredite nisso porque eu estou dizendo, ou acredite nisso porque é assim mesmo que é. Isso já é uma forma de coercimento, né, de aprisionamento do pensamento. Nós precisamos pensar com a nossa própria cabeça. Se nós divergirmos da doutrina espírita, da codificação, da base, nós precisamos dizer por que divergimos, por que nós não concordamos. Eu me lembro quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, tinha 8 questões que eu não concordava, que eu dizia que a doutrina estava errada ali naqueles 8 pontos. Era o meu pensamento. Aí eu fui um por um buscando provar que eu estava certo e a doutrina estava errada. O Livro dos Espíritos estava errado. Acabei quebrando a cara, literalmente, não literalmente, claro, mas quebrando a cara nas 8 questões. Entendi como era o processo de elaboração da doutrina espírita e como ela, então, se ligava ao verdadeiro cristianismo. Mas vamos aqui dar continuidade à leitura do trecho. Continua Kardec dizendo: o segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera, porém, não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que arrepilam os homens positivos. Qual é o pensamento aqui de Allan Kardec? É que ele chama de homens positivos os homens de raciocínio lógico. E quando nós
pura e simplesmente deixamos de lado ou repelimos algo que nós consideramos quiméricos, né? Ou seja, ilusórios, coisas que são utopias verdadeiras e não utopias que no dia seguinte, como Kardec diz ou lembra, virem verdades. E essa é mais uma palavra que precisamos entender: utopia. Utopia, o sentido original da palavra é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal. Seria uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Isso é o sentido original da palavra utopia. Mas que nós também temos aí os sentidos que foram sendo criados depois, que é quimera, a própria palavra quimera que aparece, né, nesse texto, absurdo, coisa, devaneio, uma fábula. Isso é o que as pessoas consideram como uma utopia. Então, o que é uma fábula, o que é algo que a gente não acredita num dia, que parece uma fábula, que parece um devaneio, que parece um absurdo, no dia seguinte, ou seja, depois de algum tempo, depois de amadurecer essas pessoas, elas passam a entender que aquilo não é utopia, que aquilo é verdade. Mas então, como é que nós devemos proceder? Mais uma vez, nós temos a base, que é a codificação. E sempre quando tivermos alguma dúvida, alguma divergência, seja numa palestra, seja numa conversa, num estudo, seja na leitura de um livro, nós precisamos recorrer à base. Eu não tenho conhecimento da base. Aí está um erro nosso, um erro do movimento espírita como um todo, quando não se promove o estudo da base em relação às pessoas que estão começando a conhecerem a doutrina espírita. Se nós realmente não tivermos como estudar firmemente a base da doutrina espírita, vamos estar formando, entre aspas, claro, espíritas que não são realmente espíritas, que as pessoas formulam várias coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Muitas vezes a gente ouve alguém falar que é espírita e fala coisas assim absurdas. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que numa determinada data tinha um portal que se abria para o mundo espiritual, para espíritos mais evoluídos. Que portal é esse, gente? Onde está isso na codificação? Então é isso que nós devemos ter cuidado, devemos realmente estudar bastante a codificação para não ficarmos por aí falando coisas que realmente aí sim são utopias. Mas vocês estão ligadinhos na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo Rádio Rio de Janeiro .digital, para acompanhar o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Nós estamos no capítulo Constituição do Espiritismo, estamos lendo o parágrafo que fala a respeito dos cismas dentro do movimento espírita. Então, vamos dar continuidade à leitura do texto. O terceiro ponto, enfim, continua Kardec, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina, pelo fato de ela não se embalar com sonhos irrealizáveis, não se segue que se imobilize no presente. Apoiada tão só nas leis da natureza, não pode variar mais do que estas leis. Mas se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Esse, meus irmãos, é um dos pontos mais contraditórios
em algumas rodas de discussões sobre a atualização, chamada atualização da doutrina espírita. Tem muita gente que acredita que se surge uma tese, ela poderá ser absorvida pela doutrina espírita. Não é isso que Kardec está dizendo. Não é isso. Não é uma tese que apareça e que seja incorporada à doutrina espírita. Não. O que Kardec diz é, vejam, vamos reler o que Kardec está falando. São 2 pontos aqui importantes. Se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. E também, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, ou seja, o que Kardec está querendo dizer é que se algo for descoberto e que não está contemplada dentro da doutrina espírita, ela vai assimilar essa descoberta que for provada, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas. Não é uma questão de tese, é uma questão de comprovação. Hoje nós temos a comprovação de que o átomo não é mais a partícula menor que o ser humano consegue identificar. Já foram descobertos dentro do átomo o núcleo, que são prótons e nêutrons, os elétrons circulando ao redor desse núcleo, e dentro desse núcleo ainda tem os chamados quantas, e que são partículas infinitamente menores. A ciência, inclusive, fala de uma partícula elementar, ou seja, aquela partícula que gera todas as outras partículas. É um elemento único que gera todas as outras partículas. E nós temos aí o chamado fluido cósmico universal, que a doutrina espírita nos traz, que está lá claríssimo, principalmente no livro A Gênese, que daí, do fluido cósmico universal, é que se derivam todas as matérias que existem no universo, matérias palpáveis e matérias quintessenciadas, matérias que a gente não consegue sequer perceber. E aí nós vemos que nesse quesito a doutrina espírita está atualíssima, ela não está fora da realidade. Então até hoje não houve absolutamente nada que fosse contrário à doutrina espírita, nenhuma lei que foi comprovadamente descoberta, melhor dizendo, né? E que estaria contrário ao que o Espiritismo diz. Não, ao contrário. Tudo o que a ciência vem provando está de acordo com a codificação, está de acordo com a doutrina espírita. Então Kardec está dizendo aqui que a doutrina ela não fica parada, dizendo que não, isso aqui acabou. Ela tem esse caráter de poder se modificar caso seja, eu vou repetir porque é uma coisa fundamental, caso seja comprovado o erro da doutrina espírita. Atenção, novamente a palavra comprovado. Vamos dar continuidade à leitura. Se, portanto, uma seita se formar a ilharga do espiritismo, olha que palavra bonita, né? Ilharga. Ilharga significa ao lado, ou seja, se, portanto, uma seita se formar ao lado do espiritismo, em paralelo ao espiritismo, fundada ou não em seus princípios, de duas uma. Ou essa seita estará com a verdade, ou não estará. Se não estiver, cairá por si mesma sob o ascendente da razão e do senso comum, como já sucedeu a tantas outras através dos séculos. Se suas ideias forem acertadas, mesmo que com relação a um único ponto, a doutrina, que apenas procura o bem e o verdadeiro onde quer que se encontrem, as assimilará, de sorte que, em vez de ser absorvida, a absorverá. Olha que caráter fascinante da doutrina espírita. Não existe essa coisa da prepotência,
de dizer que a doutrina espírita não vai se modificar porque é o suprassumo da verdade. Eu vou dar a minha opinião, a opinião do João Nogueira. Para mim, não existe nada mais próximo à verdade do que a própria doutrina espírita, do que a codificação. Existem alguns termos que foram alterados, por exemplo, o seu espírito, o meu espírito. Hoje nós não falamos mais assim, porque entendemos que nós somos espíritos. À época, Kardec e aqueles trabalhadores da primeira hora do espiritismo tinham que falar dessa maneira, pois as pessoas não iriam compreender, porque era comum as pessoas religiosas dizerem que tinham uma alma. Então como é que você vai dizer que é a alma? Hoje nós temos essa clareza a partir do momento que nós entendemos que nós não somos o corpo físico, que nós somos o espírito. O espírito está hoje com o corpo físico quando está encarnado e sem o corpo físico quando está desencarnado. Mas somos o espírito. Então essa forma de falar mudou. Com certeza mudou. Porque era algo necessário a mudar. Agora, algumas práticas que nós vemos, inclusive dentro de centros espíritas, que não têm o menor fundamento na doutrina espírita e não deveriam ser absorvidas pelo centro espírita, não deveriam permitir que essas práticas fossem colocadas dentro de centro espírita. É óbvio que muitas vezes, como Jesus teve que cuspir na terra, formar um lodo para passar no olho daquele cego, para que ele despertasse dentro dele a fé de que aquilo ali iria fazê-lo curar. Jesus sabia que se simplesmente impusesse as mãos ou mesmo dissesse: abra os olhos, você está curado, que aquele cego não ia ser curado, ele não ia se sentir verdadeiramente curado, ele não ia se abrir aos fluidos benéficos que viriam de Jesus. Então, muitas vezes, existem algumas práticas dentro de instituições ditas espíritas, e até espíritas mesmo, que são necessárias àquela pessoa que está indo receber o benefício do passe, da água magnetizada. Então, existem algumas coisas que nós entendemos serem necessárias à pessoa que vai buscar. Agora, quando nós começamos a inserir práticas que não têm fundamento dentro da doutrina espírita, nós estamos fazendo uma espécie de salada. E essa salada aí pode ser prejudicial ao entendimento das pessoas. Porque quanto mais nós materializamos as coisas, menos as pessoas se sentem espíritos, menos as pessoas entendem que elas precisam se modificar intimamente. Então é isso que nós precisamos fazer. Fazer com que as pessoas que procurem os centros espíritas, elas tenham atendimento sim, tenham o passe, tenham a água magnetizada, que são as duas práticas que nós entendemos que são realmente, que tem base na doutrina espírita, e façamos o esclarecimento segundo o espiritismo para aquelas pessoas, que elas compreendam que a cura não está fora, a cura não está no médium que vai dar o passe, a cura não está na água que vai ser ingerida por ele, sim, a cura está dentro dele, dentro dela. Enquanto nós estivermos pura e simplesmente cuidando do corpo, a alma vai continuar sendo doente e adoecendo novamente o corpo. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vamos encerrando o nosso programa por aqui, pedindo para que continuem ligadinhos na Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e com o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para reiniciarmos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e hoje, mais precisamente, nós vamos estudar o item 20. A felicidade não é deste mundo. E para iniciar esta tarefa, está aqui conosco, como sempre, Marta Batista, e o Pablo nos dando apoio técnico para que a missão seja bem executada. Então vamos direto ao ponto, que tem muito assunto a ser tratado aqui. Certo, Marta? Certo, Tony. Vamos lá então. A felicidade não é deste mundo. É um tema que mexe com todos, né? Porque as pessoas, séculos após século, elas se debruçam buscando a felicidade, né? Então, nessa busca da felicidade e o não encontro da mesma faz com que as pessoas fiquem bastante frustradas, né? E com uma certa angústia por não encontrar a felicidade que buscam. Então, vamos ver o que o espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, nos revela nesta mensagem que chegou em Paris em 1863. Ele diz: a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Então, aqui no Eclesiastes tem uma nota do tradutor dizendo: obra atribuída a Salomão, filho e sucessor de Davi, rei de Israel, que faz parte do Antigo Testamento e também é denominado Livro do Pregador. Muito bem. Então, em Eclesiastes, ele afirma que a felicidade não é deste mundo. E nessa afirmativa nós podemos inferir algumas coisas, né? Se a felicidade não é deste mundo, podemos inferir que há mundos com felicidade, né? Se esse específico, não é deste mundo a felicidade, então há de haver mundos que a felicidade impera. Então, o que nós deduzimos e devemos raciocinar é: então, o que eu posso fazer para encontrar essa felicidade? Que ele diz que não tem aqui, mas que em outros mundos haverá com certeza. Bom, então a gente deduz que esse planeta é um planeta de provas e expiações, não é um planeta feliz. Ora, se ele não é feliz, mas outros existem que são, cabe a nós então buscar realizar o que a gente puder fazer através do esforço, através da transformação, para que a gente encontre essa felicidade em mundos diferenciados, em outros orbes. Então isso é importante. E é também importante perceber que se há felicidade em algum outro mundo, a gente descobre que a felicidade não foi conquistada aqui, então, claro que outras vidas, haverão para que você possa realmente encontrar
essa felicidade. Você não pode encontrá-la numa mesma existência. E ele diz isso claramente. Muito bem, então ele diz também que não há felicidade, né, nem para aqueles que são jovens, felicidade plena, total, não há felicidade para aqueles que têm poder e nem para aqueles que têm fortuna. Bom, então, o que a gente vai inferir dessa afirmativa aqui? É que a felicidade não está nas questões materiais. Elas estão, se não estão nas materiais, estão nas morais, né? Que é o oposto. Ora, se elas estão nas morais, o que a gente precisa para encontrar? Uma transformação interior para que a gente então vibre nesse mesmo patamar, nesse diapasão, e possa então ir descobrindo que o que realmente vai te trazer a felicidade são as questões morais, como a paz, né, a harmonia. Então, sabendo disso, cabe agora a gente, né, dar ao segmento da nossa vida um outro rumo, um rumo diferente, né? Já sabendo mais maduramente que não vai ser nesses itens, nesses quesitos materiais que nós encontraremos a felicidade. Muito embora, né, a maior parte de nós pense que, se eu fosse jovem, né, puxa vida, eu seria tão feliz, porque eu teria condições de fazer tudo que eu não estou podendo, não estou conseguindo fazer, porque a idade está me limitando. Mas ele diz que nem a jovialidade, nem a juventude e nem a reunião das três condições tão desejadas por todos vão possibilitar que nós encontremos a felicidade. Então a gente vai descartando, né? Então eu já sei, não adianta eu ficar nessa ilusão de achar que a jovialidade, que a juventude vai me trazer a plena felicidade. É claro que você tendo um corpo saudável, você vai, não tendo tantas limitações, você vai ter uma vida um pouco mais plena para realizar as tarefas, né? As tarefas que o mundo te exige. Claro, isso aí a gente não pode negar, mas ela não é condição sine qua non para que você seja feliz. Tampouco o poder, porque muitas vezes a pessoa pensa, puxa, se eu atingisse aquele posto lá no meu trabalho, se eu conseguisse aquele cargo de gerência, de diretoria, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Não vai ser. Ele afirma aqui, e a gente sabe e vê isso, né, através dos exemplos que a vida nos oferece, que pessoas, né, que têm um poder enorme, e aliado inclusive à juventude, e aliado também ao poder financeiro, e essas pessoas não são felizes. Então, né, vamos retirando gradativamente as lições que a vida nos oferece com o auxílio desse texto. E ele segue dizendo, diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Quer dizer, porque todos, né, ricos ou pobres, jovens ou mais velhos, mais maduros, né, com poder ou não, todos têm a sua cota de sofrimento, de decepção, de trabalho e de miséria. Quer dizer, não conseguem encontrar a felicidade, a plenitude, nem com todos esses quesitos aqui, com essas condições. E ele fala algo muito importante, porque via de regra, quando você tem como objetivo atingir determinada patamar, né, ou dinheiro, ou até mesmo na busca da juventude, através de coisas
exteriores, remédios e, enfim, ações exteriores, você, muitas vezes, nesse processo, no caminho desse processo, você sente inveja. E ele diz que não tem. Diante dessa realidade aqui, é inconcebível que as classes que trabalham desejem, com cobiça, essa posição de fortuna, né, de poder. Não há porquê você desenvolver isso. E até porque, sabendo que o que você precisa é se transformar moralmente e buscar e construir em você questões materiais, não materiais e sim morais, a primeira coisa que você tem que eliminar é sentir inveja. Você pode até ter como alvo a busca daquele cargo, a busca de algo, mas não nesse nível, nesse patamar, sentindo inveja, né? Querendo, chegar lá de qualquer maneira. Isso não tem justificativa, porque ele mostra aqui é um planeta de expiações e de provas. E aí, se ele todos vão passar, todos terão a sua cota de decepção, né, de sofrimento, de trabalho, todos, até porque sabemos que sem o trabalho não desenvolvemos a intelectualidade. E sem intelectualidade e moralidade não caminhamos de forma progressiva. Então ele nos diz de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é esse lugar de expiações e de provas, ou provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregaram que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, ele vem mostrar aqui também que como aqui, né, não reúne as condições para que você, numa única existência, possa avançar e encontrar felicidade, você deduz que vai precisar de várias encarnações. Várias encarnações não só neste mundo, como em outros também. Então ele disse, aqueles que pregam isso estão iludindo aqueles que os ouvem. Isso é importante a gente, né, ter essa certeza, porque aí nós não teremos a ilusão e também não acreditaremos em qualquer tipo de pregação. Ele diz, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Então é uma utopia nesse sentido, né? Por enquanto, nós vemos a busca da felicidade, ou melhor, o encontro da felicidade plena, como uma utopia, ou seja, algo que é praticamente impossível de encontrar, ou então está muito distante de encontrarmos. Por isso que ele diz em tese geral. E essa busca, ele diz, né, podemos constatar através de todas as pessoas que convivem conosco, o que vemos em termos de história, que nenhuma delas conseguiu. Então chegamos à conclusão que o homem feliz não é encontrado aqui na Terra com facilidade, é praticamente impossível, e que nós, né, não podemos entender que um homem sábio, se ele é uma raridade aqui na Terra, com certeza aquele que é feliz não é encontrado com essa facilidade. Mas por quê? Porque para que você encontre essa felicidade, ele explica, você tem que ser sábio. Para que você seja sábio, você tem que ir conquistando, né, uma moralidade diferenciada e ir se transformando, para que realmente você possa ser um homem sábio, um ser sábio. Então é definitivo que você tenha sabedoria para que você encontre a felicidade, até porque você vai chegar e vai entender que, olha,
eu, para ser feliz, eu preciso de uma transformação. E essa transformação, eu estou vendo que não é de cunho material. Essa transformação, porque tudo que eu conquistei materialmente não conseguiu me trazer a felicidade que eu buscava. Quer dizer, então é lógico que essa felicidade que eu estou procurando só pode ser de cunho diferenciado, mais sutil, mais espiritualizada. E ele segue: a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Então, o que a gente percebe? Que, na realidade, ele nos diz aqui que para que você, ele reitera a ideia de que para que você encontre a felicidade, você precisa ter sabedoria, né? Ele diz, aquele que não é guiado pela sabedoria, ele vai ser guiado por quê? Pelos bens materiais, pelas questões materiais. Então ele vai achar que ele, sendo jovem, maravilhoso, cheio, saudável, cheio de saúde e uma boa aparência, que ele vai encontrar felicidade, vai ter quem ele quiser. Se ele tiver dinheiro, ele vai ter tudo que ele quiser. Quando, na verdade, ele diz, não, nós já sabemos que sabedoria é diametralmente oposta à ideia de materialidade. A sabedoria vai te nortear, vai te guiar para um caminho, uma jornada oposta às questões materiais. Então, mais uma vez, ele reiterando que a felicidade na Terra é algo efêmero, e aqueles que reúnem em um mês, uma semana ou um ano muitas alegrias, né, achando que ele é feliz, na realidade ele diz que não é, e ele com certeza, e ele diz que está falando daqueles que são os invejados da terra, né? Os invejados pelas multidões, que são as pessoas que têm tudo isso, poder, dinheiro, né, saúde e jovialidade. Então a gente está vendo o rumo, né, e a gente vai chegar ao objetivo do tema, que é onde encontrar a felicidade e como conquistá-la. A primeira resposta a gente já conseguiu, né? Onde encontrar a felicidade? Não é aqui na Terra. O que nós podemos é nos satisfazer com uma parcial felicidade de momentos, né? Quando nós nos reunimos com os familiares que nós gostamos e comemoramos uma data com alguém, né, da família ou com vários familiares, são momentos de alegria, são momentos de felicidade, mas é uma felicidade parcial. Então nós temos que entender que essa felicidade parcial a gente pode conseguir, mas a gente observa que ela está sempre na razão inversa das questões materiais. E ele segue dizendo, consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ora, então, né, onde encontrar a felicidade? Nesses outros mundos que Deus nos oferece. Mas para isso a gente precisa se esforçar, mudar as nossas tendências, para que a gente então possa ir encontrar moradas mais felizes, e nessas moradas mais felizes, para que você as encontre, você tem que ser mais purificado e mais aperfeiçoado.
E finalmente ele encerra dizendo: contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Quer dizer, melhorias sociais, para que você encontre a felicidade, você tem que estar vivendo num mundo de mais igualdade, de mais humanidade, para que você realmente possa achar, né, e possa realmente se encontrar em estado de felicidade. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos revelaram. Então ele aqui já nos diz, ele dá outra dica, quer dizer, você pode conseguir essa grande mudança e esse aperfeiçoamento que vai te levar a planetas, a orbes, né, a mundos mais evoluídos, mais elevados, através da transformação que a doutrina te proporciona e te facilita. Aí ele diz: assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Quer dizer, então, como conquistar, né, essa felicidade? Se despojando do homem velho e construindo um homem novo dentro de você. E nessa construção do homem novo, ele diz aqui: todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Quer dizer, é uma divulgação do Espiritismo, acima de tudo, através da tua conduta, através da tua atitude diferenciada. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. E aí, nessa oportunidade, a Terra também será um mundo feliz, né? Mas que a gente encontre esse mundo feliz, ainda que seja em outros orbes, antes disso. Não é isso, Antônio? É a nossa busca, né? Isso. A felicidade para nós ainda, hoje aqui na Terra, é uma situação constangencial, quer dizer, depende das circunstâncias e cada um entende felicidade ao seu jeito. Mas há de chegar o dia em que nós entenderemos a felicidade segundo nos disse o Cristo, que a felicidade maior é amar o próximo da mesma forma que ele nos ama. Por isso que ele é um espírito feliz, por nos amar a todos igualmente. Chegaremos lá um dia, então a felicidade será padronizada, será este padrão. Hoje ela não é padronizada, cada um entende felicidade à sua maneira, e muito influenciada pelos gostos materiais, que também variam de pessoa a pessoa. Então é uma questão de tempo, né? Muito tempo, mas é uma questão de tempo e nós temos que ser compreensíveis com relação a isso. Vamos então ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.